E a palavra de Deus hoje, ela se encontra em Marcos 4. Marcos 4. Hashtag convida 21 pessoas. Em nome de Jesus, compartilhe essa live. Amém, amém, amém. Marcos 4, versículo 35. A palavra de Deus, ela diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Eu quero que você grave isso no teu coração nessa manhã, porque esse vai ser uma palavra rema de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram para sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Espírito Santo, encha o nosso coração com a tua presença. Eu sei, Pai, que entrou pessoas aqui que têm uma promessa de ir para o outro lado, mas tem sido açoitado pelos ventos e que hoje, Senhor, o Senhor trouxe essa pessoa aqui para que ela entenda que é tempo de crer e não de parar. E no nome de Jesus, ministra aos nossos corações, enchendo-nos com a tua presença. E que o rema do Senhor possa ser escrito, Senhor, na nossa estrutura, no nosso coração, no nosso DNA, na nossa mentalidade. Que nós saímos daqui, Senhor, verdadeiramente crendo naquilo que o Senhor está falando, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, né, eu contei para vocês que eu acordei hoje e ontem eu comecei a ter alguns sintomas de muito mal-estar, tanto que ontem eu fiquei bem aqui, por aqui, né? Garganta, cabeça, o corpo, né? Todo mal-estar. E comecei a tomar um medicamento e tudo, orar, repreender. E aí nessa manhã, meu esposo é meu despertador, né? E aí ele disse: Maí, vai conseguir fazer a live? Porque ele viu que eu não tava bem. Mas quando eu tava treinando para dizer que eu não ia, que eu ia colocar que não ia ter live, Deus me deu essa palavra. E a forma como ele falou foi... Era muito claro a forma que Deus falou a respeito de passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Então, eu acredito muito que tem pessoas que estão aqui finalizando o ano, estão vivendo guerras, sendo açoitadas pelo vento, pelas tempestades, e de alguma forma você deixou de acreditar na promessa que Deus te deu, que você vai atravessar para o outro lado. Tem um outro lado para que você vá, tem um outro lado para que você
alcance novas condições, um novo tempo, uma nova jornada, uma nova estrutura para a tua vida. E a promessa de Deus é que você vai chegar do outro lado. A promessa de Deus é que você não vai permanecer nesse lugar da tempestade. Queridos, muitas vezes Deus, ele nos traz direção, ele nos traz promessas, ele nos traz uma palavra. Muitas vezes o Senhor, o nosso Deus, ele nos dá esperança. Ele coloca uma visão no nosso coração. E ele quer que nós venhamos a acreditar a despeito das circunstâncias. Porque, queridos, todas as vezes que Deus, ele coloca um projeto no teu coração, ele coloca uma palavra no teu coração, ele coloca uma visão no teu coração, acredite que enquanto você começa a dar passos nessa direção, Satanás, ele não vai cruzar o braço e vai falar assim, que bonitinha, parabéns, fulana. Você tá fluindo, você tá ampliando, você tá crescendo, vidas estão sendo alcançadas, parabéns. Não! O diabo e seus demônios, eles vão se levantar. E muitas vezes em forma de tempestade, para parar a tua vida, para parar a tua embarcação, para gerar angústia, aflição, desespero, para que você não atravesse, que você não vá para o lugar onde Deus disse que você iria. E uma das questões que o inimigo, ele quer trabalhar com você se chama incredulidade. Uma das questões que o inimigo quer trabalhar com você é o medo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele te aprisionar no medo e na incredulidade, você não vai chegar do outro lado. E a promessa de Deus para você é que você vá para o outro lado, que você chegue no lugar aonde o Senhor estabeleceu, o lugar onde Deus tem de plano, de projeto para a tua vida. Mas, queridos, quantas vezes Deus nos dá uma palavra? Quantas vezes Deus nos dá uma promessa para as nossas vidas? Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes Deus enche o nosso coração de esperança, mas em meio à jornada, em meio ao processo, nós somos paralisados. Em meio à jornada, em meio ao processo, as tempestades vêm e paralisam a tua vida. E uma das questões, queridos, que Satanás mais tem trabalhado, não é com problema fora, é com problema dentro. Essa tempestade que nós lemos aqui gerou incredulidade, gerou medo nos discípulos. Eles eram pescadores. Eles estavam adaptados com tempestades. Mas o inimigo se levantou de tal maneira com essa tempestade que gerou o quê? Pavor. Gerou medo, gerou incredulidade. Tanto que Jesus pergunta para ele, por que vocês tiveram tanto medo? Cadê a fé de vocês? Homens de pequena fé. Por que vocês não acreditaram na minha palavra? Por que vocês não acreditaram na minha direção? Por que vocês não acreditaram naquilo que eu disse? E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer, você vai para o outro lado. Você vai atravessar. Você vai atravessar a tempestade. Você vai chegar do outro lado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, seu casamento vai para o outro lado. Talvez você está querendo desistir. Os seus filhos vão chegar do outro lado. A sua empresa vai chegar do outro lado. Você não pode ser paralisado. Queridos, e olha só. Uma das maiores estratégias para afundar a nossa embarcação, para afundar a nossa vida, não é a questão das ondas que estão batendo em nós. É o quanto de água entra na nossa embarcação. Quantas pessoas, queridos, elas estão sendo açoitadas pelo vento.
mas a água, ela não está tomando conta da embarcação. E aquela pessoa se permanece firmada, com coragem, com ousadia. E ela enfrenta o mar bravio. Ela enfrenta as dificuldades. Ela está de pé. Tem pessoas que falam assim, menina, eu lembro que alguns meses atrás eu passei uma situação bem desafiadora. E aí o pessoal que estava trabalhando comigo me ligou, ô minha bispa abençoada. Me ligou e falou assim, ô pastora, a senhora tá bem? Eu sei que ele estava na expectativa que eu tivesse uma crise, que eu entrasse em surto, que eu desistisse e tal. Olha só que forte. Não, vou printar um negócio desse aqui. Deus é fiel. É só o Pai, minha bispa, para poder fazer isso. Ele usa das nossas vidas para poder ser um canal de Deus para outras vidas. Isso é muito poderoso. Você me arrancou de uma prisão de 50 anos. É muitos anos, né? É muitos anos. Deus seja louvado na tua vida. E eu louvo a Deus demais por poder conhecer uma mulher tão preciosa quanto você, viu? Para mim foi uma honra poder ser um canal de Deus, um instrumento do Senhor, porque é só isso que a gente é, tá? Deus é bom demais. E dentro dessa jornada, ele me ligou, esse moço, e ele perguntou assim, ô pastor, a senhora tá bem? Eu falei, tô, meu filho, tô bem. Não, mas assim, a senhora tá bem mesmo? Eu falei, tô, meu filho, tô bem, tá tudo tranquilo. Não, é porque, né, eu queria saber e tal, porque tem pessoas que vivem uma situação como essa que a senhora viveu e entra em crise, entra em surto, entra em depressão, entra em não sei o que. Eu falei, meu filho, fique em paz, eu não vou entrar em nada. Eu vou entrar em um novo projeto. Eu vou passar pro outro lado. Meu pai disse que eu vou pro outro lado. Meu pai disse que eu vou para as nações. Meu pai disse que eu vou alcançar milhares de pessoas. Meu pai disse que eu sou mãe de multidões. E eu não quero saber o que aconteceu. Eu vou pro outro lado. E ele falou assim, meu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a tempestade que estava açoitando, a minha embarcação estava do lado de fora. Porque a tempestade que estava batendo em mim, ela estava do lado de fora. Ela estava com aquelas ondas gigantes dizendo, eu vou afundar a tua embarcação. Eu vou afundar você. Você não vai passar para o outro lado. Só que aquelas águas, elas não entraram em mim. A minha força, a fé, a disposição, a ousadia em Deus, a minha credulidade, elas estavam intactas, apesar do tanto de açoite que eu estava recebendo. Eu sei em quem tenho crido e por fim ele se levantará sobre a terra. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Em meio àquela tempestade, eu estava pregando para mim. Agora, quantas pessoas, em meio a uma tempestade, as águas começam a tomar o seu interior, como nós lemos aqui. Deixando a multidão, eles entraram no barco, outros barcos também o acompanharam e se levantou um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco de forma que o barco se ia enchendo. Ou seja, essa guerra, esse vendaval, ele não estava só fora. Ele alcançou o interno. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com você. Ele quer açoitar a sua embarcação, a tua vida, ao ponto que águas de incredulidade, águas de medo, águas de desespero, de aflição e de angústia alcance o teu coração. Porque ele sabe que a partir do momento que a bagunça interna se estabelece, você começa a duvidar daquilo que Deus disse. Você começa a duvidar que você vai para o outro lado. Você começa a questionar a palavra que Deus entregou para você. E tem pessoas aqui nessa manhã que entraram aqui, que o seu barco está cheio de água.
que a sua embarcação ela foi inundada, que aqui dentro tá uma bagunça. Aqui dentro tem medo, tem aflição, tem incredulidade, tem uma angústia que tá gritando dentro de você: Senhor, eu não vou pro outro lado, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não dou conta mais. E as suas palavras têm sido palavras de quem não consegue acreditar mais, porque as águas tomaram conta do seu interior. Queridos, e o que faz uma embarcação afundar não é o quanto as ondas são grandes e bravias fora, é o quanto de água que entra dentro. O que faz uma embarcação afundar não é o quanto de açoite que ela tem levado fora, é o quanto de água que tem gerado dentro daquele barco. É o quanto de água tem tomado conta dessa embarcação. Esses homens estavam atemorizados, medo e incredulidade. E eles se esqueceram da primeira palavra que Jesus disse: vamos para o outro lado. E eu quero dizer para você, Jesus não mudou. As promessas dele são verdadeiras, poderosas. Ele não se esqueceu de você. Ele disse para você, Wagneriana, que você vai para o outro lado e você vai para o outro lado, não importa o que aconteça. Ele te deu uma promessa e não importa o que aconteça, a promessa de Deus se cumpre. Não importa o quanto de tempestades se levantem no meio do caminho. Você precisa colocar os seus olhos, seu coração, seu entendimento na primeira promessa de Deus. Você vai para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Eu quero dizer para você, Jesus não vai deixar você atravessar sozinho. Ele está com você. Ele está junto com você. Ele está te conduzindo para o outro lado. A tempestade se levanta e faz com que essas pessoas se esquecessem da promessa de Deus. E uma das questões que o inimigo mais vai trabalhar na minha e na tua vida é com medo. É com incredulidade. O medo e a incredulidade paralisa você. O medo e a incredulidade faz você esquecer da palavra que Deus tinha lançado sobre a tua vida. O medo e a incredulidade faz você questionar de uma forma negativa. Será? Mas as ondas estão muito grandes. Mas nós vamos afundar. E foi exatamente isso que os discípulos perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha o nível de desespero que eles entraram. Mestre, não te importas que morramos? Nós estamos morrendo aqui, você está dormindo. Nós estamos morrendo aqui e você não se move. Quantas vezes você tem achado que você está morrendo e Deus não está fazendo nada na tua direção? Mas eu quero dizer para você, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua embarcação. E Ele disse para você que você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Eu vim aqui nessa manhã, já no dia 11 de dezembro, nós estamos indo para a reta final desse final de ano. E talvez você já tenha desistido de algumas coisas na tua vida. Talvez você fale assim: agora é final do ano, é hora já de guardar minha chuteira aqui, já não vai ter mais possibilidade, já não vai ter mais jeito, Deus não vai fazer mais nada. Eu quero te dizer que Ele disse para você: você vai passar para o outro lado. E você vai passar para o outro lado. Não tem tempestade que pode parar você. Ele está com você.
Ele vai te ajudar a ir para o outro lado. E quando os discípulos fizeram a pergunta, ele disse: Senhor, ele acalma. É brincadeira? Alguém me ligou aqui, tá mudo, tá sem som. Gente, tá me ouvindo? Normal? Voltou? Muito bem, muito bem. Eu já pensei que eu ia ter que sair e voltar novamente. Enquanto eu tava falando, alguém tava me ligando aqui. Ligando. E aí ficou mudo. Travou tudo. Voltou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, Jesus se levanta e ele dá ordem para a tempestade e ele dá ordem para o mar. Aquieta-te. Aquieta-te. Acalma. Ele dá ordem para aquilo que se levantou para paralisar. E nós precisamos ser aqueles que aprendem com Jesus. A palavra diz assim, que Jesus, ele diz assim, olha, eu vou para o Pai e vocês farão obras maiores do que eu fiz. E nós precisamos, queridos, uma coisa que nós precisamos fazer é aprender a dizer ao mar, é aprender a dizer à tempestade. Esse mar bravio, essa tempestade bravia, fala de problemas, fala de adversidades, fala de dificuldades. Para dizer assim, olha, aquieta problema, cala problema, cala mar. Jesus, queridos, espera que nós venhamos nos levantar em fé. Jesus tem expectativa nas nossas vidas, que nós venhamos olhar para a palavra e que nós venhamos entender que Ele nos deu autoridade para nos posicionar diante da vida. E tem momentos, queridos, que nós vamos clamar ao Senhor. E tem momentos que nós vamos nos posicionar e as pessoas dizem assim, mas vocês estão querendo dar ordem em Deus. Não, você não dá ordem em Deus. Você ora, você clama, você pede para Deus. Mas para os problemas você dá ordem. Para os demônios você manda embora, fora da minha casa. Espírito de confusão fora da minha casa. Espírito de mentira fora da minha casa. Espírito de imoralidade fora da minha casa. Confusão fora da minha casa. E muitas vezes, queridos, nós estamos sendo açoitados, assolados. Quantas pessoas estão cheias de água dentro? Essa água no interno fala das estruturas emocionais abaladas. Porque alguém com uma estrutura emocional abalada, ela vai afundar. Ela não consegue ficar de pé. Ela não consegue permanecer. Tem um filme que eu assisti, o nome dele é A Destemida. Depois assiste lá, você vai gostar muito.
É uma menina de 16 anos de idade que ela quer bater o recorde mundial de quem atravessa uma quantidade lá de quilômetros em uma quantidade de dias. E ela quer ser a pessoa mais nova a fazer aquilo. Só que aquela menina estava sozinha. Só que aquela menina, ela teve dias que ela entrou em crise, ela entrou em pânico, ela entrou em desespero. Ela briga com quem estava conduzindo ela por conta da crise. Às vezes, queridos, a gente arruma confusão com Deus por conta da nossa crise interna. Eu lembro que quando eu estava em crise emocional, eu falava, Deus, o Senhor não me ama. Eu falava assim, Deus, eu sou a filha menos amada do reino, só pode. Porque tudo de ruim acontece comigo. Tudo pra mim é mais difícil. Queridos, mas tudo pra mim era mais difícil? Não, era a minha estrutura emocional que estava abalada. Deus me amava menos? Não, também. Só que as águas tinham tomado conta do meu interior. As águas da autoimagem negativa. As águas da incredulidade. As águas do medo. As águas da distorção. As águas de uma mentalidade completamente distorcida, religiosa. E eu sentia pena de mim mesmo, as águas da vítima. Queridos, os discípulos gritaram, Senhor, você não se importa que a gente está morrendo? Queridos, imagina um Deus que veio à terra, se fez carne, se colocou dentro do ventre de uma mulher. Um Deus que tudo pode, tudo sabe. Um Deus todo poderoso, o Rei da Glória, mas ele se coloca num corpinho de um bebezinho. Ele se faz homem, se faz carne, ele passa por todas as etapas, por todos os sofrimentos. Um Deus que está disposto a se entregar por nós. Será que ele não ama você? Olha a pergunta dos discípulos. Senhor, o Senhor vai nos deixar morrer? Não te importas que nós morramos? E muitas vezes nós, queridos, por conta do tanto de água que está dentro de nós, o tanto de bagunça emocional, o tanto de lixo que nós estamos carregando, de incredulidade, de medo, de incapacidade, de uma autoimagem distorcida, de tantas coisas que tomaram conta do nosso interior, que nós começamos a dizer, Senhor, eu estou morrendo, eu não vou passar para o outro lado, eu não consigo acreditar mais nas suas promessas. Senhor, tem tantos problemas dentro de mim que eu não consigo acreditar nas tuas palavras para a minha vida. Queridos, mas eu quero te dizer que a sua bagunça não muda quem ele é. Eu quero te dizer nessa manhã que a sua bagunça interior, que as suas guerras, que as suas dificuldades, que os seus problemas, que as tempestades que se levantam, não muda quem ele é imutável. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele te deu uma promessa que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Deus hoje, Ele está se levantando na tua vida para dizer, mar, se aquieta. Tempestade, se cala. Silêncio. Deus está se levantando na tua vida hoje. A presença do Senhor está se levantando na sua vida hoje. Para dizer, mar, se aquieta. Vento, se cala. O Senhor está se levantando hoje na tua direção.
E Ele está trazendo sobre você uma palavra muito poderosa, que é: você vai para o outro lado. Você vai para o outro lado. Nós estamos finalizando o ano, queridos. Quantas pessoas, exatamente nesse momento, estão desistindo? Estão desistindo de acreditar, estão desistindo de metas, estão desistindo de objetivos, estão desistindo de palavras que o Senhor entregou durante o ano. Ah, já chegou o final do ano, agora não tem mais o que fazer. Eu quero dizer para você, Deus pode mudar a sua vida em um dia. Deus mudou a vida de José em um dia. Em um dia. Um dia ele era escravo, no outro dia ele era governador de toda a face da terra. Não era só do Egito, não. Porque ele salvou o mundo, ele era a tipologia do próprio Jesus. Deus pode mudar a sua vida num dia. Eu lembro de uma situação que eu vivi, onde eu orei na madrugada e eu declarei a respeito de um chassi de caminhão. E quando amanheceu o dia, foi feita uma troca daquele chassi por um caminhão funcionando. Em um dia. Em um dia não, em algumas horas. Em algumas horas. Em algumas horas, a sua saúde pode mudar. No mesmo instante, Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus do de repente. Eu preciso de muito tempo para fazer algo, para ministrar. Eu preciso, mas Ele não. Ele pode fazer aqui e agora, exatamente aqui e agora. Exatamente aqui e agora. Deus vai te levar para o outro lado. Eu quero que você traga a memória hoje de promessas que Deus te fez nesse ano. De projetos que Deus colocou na tua mão esse ano. De coisas que Deus te falou esse ano. Que você encha o teu coração hoje de fé, de ousadia, de autoridade em Deus, para entender: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai me levar para o outro lado. Eu creio que o Senhor está comigo nessa embarcação e que eu vou atravessar para o outro lado. Talvez a sua travessia seja no casamento, na educação dos seus filhos. Talvez a sua travessia seja financeira. Talvez a sua travessia seja no seu emocional. Queridos, eu já vi Deus fazer de uma forma sobrenatural. Pessoas que estavam em depressão 20 anos. E Deus, em 1h30, tirar a pessoa daquele lugar. 20 anos tomando medicação. Deus pode fazer. Ele é o que cura, salva, liberta, transforma, restaura, prospera, capacita. Ele é o Deus da transformação. O Evangelho é o Evangelho do poder de Deus. O Evangelho do poder de Deus. Da transformação. Aonde ele chegava, transformações aconteciam. E eu quero dizer para você, ele não mudou. Aonde ele chega, as transformações têm que acontecer. E talvez você tenha gritado: Pai, não te dá que eu tô morrendo. E o Senhor te trouxe aqui só para responder para você: não, você não vai morrer em meio a essa tempestade. Porque hoje, na tua vida, eu estou silenciando os ventos. E eu estou aquietando o mar. Hoje, na tua vida, eu estou silenciando os ventos. E eu estou aquietando o mar. Para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus. E a palavra que eu te disse que você ia para o outro lado. É a palavra que vai se cumprir na tua vida. Você vai para o outro lado. Para o outro lado. No nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, hoje, por pessoas que entraram aqui. Açoitadas pelo mar, pelo vento. Desistindo, Senhor. Mas que nessa manhã, Senhor, que todo vento
se cale e o mar se aquiete. E que vidas, Senhor, possam ser levadas para o outro lado. Que milagres, Senhor, dentro de casamentos, educação de filhos, vida financeira, vida emocional, aconteçam aqui e agora, nesse lugar comum de repente do Senhor. O Deus de milagres. Senhor, confirma a tua palavra com milagres. Confirma a tua palavra com prodígios. Confirma a tua palavra com maravilhas. E que o teu nome, Jesus, o teu nome seja engrandecido e glorificado. Que os teus filhos, filhas, possam chegar do outro lado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém de novo. Deus é bom em todo tempo.